Olá, bem-vindo ao podcast Face Yoga Paula Sá e hoje recebo a Denise Marques. Eu vou aqui passar aqui a minha cábula, que é médica, é fundadora da Mera Clinics, um projeto dedicado à saúde da mulher, menopausa, longevidade e prevenção, que procura olhar para a saúde de forma abrangente e personalizada, integrando diferentes fatores que influenciam o bem-estar e a qualidade de vida. Licenciada também em Ciências da Nutrição, traz para a sua prática clínica uma visão alargada da saúde, combinando a medicina com áreas como a nutrição, a saúde hormonal, o metabolismo e o estilo de vida. Bem-vinda, Denise. Olha, obrigada por estares aqui. E ainda por cima, toda esta tua formação não foi escolhida por acaso, esta formação de medicina, nutrição, vem calhar aqui mesmo com o nosso tema do emagrecimento também na menopausa. Mas olha, queria-te agradecer mesmo ao fundo do coração, estás aqui. Pronto, eu vou partilhar aqui, eu adoro a Denise, portanto eu fui que tivemos juntas, ela convidou-me para o seu podcast. Já estás a pôr a expectativa lá em cima. Isto vai começar assim, isto vai começar a abrir, não é? Mas para quem está a ver o nosso podcast e que também não te conhece, quem é a Denise? Ui, pergunta complexa. A Denise, olha, é uma mulher, há uma expressão inglesa que eu acho piada, a woman on a mission, portanto, claramente hoje sou uma mulher que tem uma missão, com um propósito, não só como médica, mas como mulher e como pessoa. O projeto Mera nasce precisamente desse propósito, de ajudar outras mulheres, tendo eu vivido eu iniciei a perimenopausa muito cedo, portanto, muito cedo até não, dentro daquilo que seria expectável, aos 38 anos os primeiros sintomas, não tinha era preparação para entender o que me estava a acontecer. E em torno disso foi surgindo a necessidade de estudar e de aprender mais, e como médica muito difícil de aceitar aquilo que não me tinha sido dado de raiz na faculdade, e isso foi criando a missão, e foi criando a mulher que hoje trabalha muito focada na literacia em saúde, a tentar contrariar toda uma corrente de modas e tendências e de desinformação que está a surgir nas redes sociais, porque a medicina tem esta particularidade, não é? Tem que ser sempre exercida com base na evidência, tem que ser séria na forma como é executada e como é praticada. E isto muitas vezes ou estamos a ver nas redes sociais que estamos a tentar construir ideias que nem sempre estão bem edificadas nos factos, na ciência. E, portanto, hoje, se eu pensar quem é a Denise, é isto, é uma mulher que tem um propósito, sou casada, tenho o Rafael na minha vida, que é o elemento mais... E hoje tenho uma mosca chata aqui à minha volta, está tudo certo. Tenho o Rafael na minha vida como o elemento mais importante e, portanto, uma mulher muito centrada também na família. Tenho o meu cão, que é uma delícia, que, entretanto, se ele ladrar, vais-me perdoar. E tenho este projeto maravilhoso que me move muito, que é ajudar mulheres a encontrar a sua saúde nesta fase de transição da menopausa. Mulheres e homens, porque nós muitas vezes centramos só na mulher e esquecemos que o envelhecimento afeta tanto o homem quanto a mulher. E também, agora fizeste uma coisa, o homem também deveria conhecer melhor, ou seja, mesmo a própria menopausa, não é? Da mulher, afeta o homem não sabe às vezes lidar, não é? Portanto, também é super interessante. E voltamos sempre a este eixo da literacia em saúde. Se eu não sei o que está a acontecer comigo, dificilmente vou conseguir comunicar com o meu parceiro e conseguir explicar-lhe, porque eu não entendo que isto está integrado na transição da menopausa, porque só tenho 38 ou porque só tenho 40, porque, meu Deus, falar de menopausa aos 45, que disparate, isso é um tema para mulheres idosas, e não é de todo. Da mesma forma, o homem também sofre várias alterações à medida que vai envelhecendo. A expressão andropausa é profundamente incorreta e, portanto, nem sequer nem deve ser utilizada, porque não há um homólogo da menopausa no homem. Na mulher, de facto, é uma mudança um bocadinho abrupta, no homem é muito gradual, portanto, o testículo vai gradualmente deixando de produzir os mesmos níveis de testosterona. Na mulher, não, o ovário há um momento em que ele decide reformar-se. E esse momento é a nossa menopausa. Isto é uma definição muito pouco científica e se calhar um bocadinho mais entrando no eixo da analogia, mas é importante nós entendermos isto, que homens e mulheres são profundamente afetados pelo envelhecimento. Para a mulher é algo que abala mais primeiro porque ela não percebe, porque não há muitas vezes informação suficiente.
segundo, porque está essencialmente associado à idade e é uma fase mais adiantada, quando na verdade não é aos 60 nem é aos 50, é antes que começam estas mudanças. E se entendermos isso, conseguimos vivê-las com muito mais tranquilidade. E de uma forma também mais saudável, porque conseguimos procurar os cuidados necessários e adequados a cada uma de nós. Também temos que nos refugiar um bocadinho destas ideias de que é tudo para todos. Não é, de maneira alguma. E, por exemplo, eu aproveito até para perguntar aqui, assim, tiveste aqui analogias, que acaba por ser muito interessante também. Mas uma vez eu publiquei um story nas redes sociais sobre a perimenopausa, mas foi algo muito simples. Eu recebi mensagens de pessoas a dizerem, sabes, eu não sabia o que era a perimenopausa. Pessoas, estão a falar de mulheres da minha idade, que possivelmente estão na perimenopausa, não é? Portanto, E não sabem. E não sabem. O que é que define então aqui e depois ouvem estes termos, perimenopausa, menopausa, há diferenças, ok? Portanto, explicar assim de forma sucinta, não é? O que é uma e o que é a outra. Portanto, a menopausa já explicaste, então tem aqui a reforma também, claro que de uma forma, não é? Do ovário, mas o que é que distingue aqui as duas também, um bocadinho? E também agora pondo o rigor necessário na definição de menopausa. Então, a menopausa é uma mudança neuroendócrina. E logo isto já nos ajuda a perceber, ok, o que é que está a acontecer no sistema nervoso central e porque é que a encaramos desta forma, como uma mudança neuroendócrina. É um momento, a menopausa, em boa verdade, é um momento em que a mulher tem a sua última menstruação. Ponto. Não é uma fase. Eu não estou na menopausa. Eu tive a menopausa. A fase que antecede a menopausa, e portanto se nós pensarmos até esse ovário pôr os papéis para a reforma, e se pensarmos no ovário como uma espécie de empresa, há vários departamentos que vão falhando e vários funcionários que vão metendo baixa. Então, pensando nesta perspectiva de que gradualmente as coisas começam a deixar de funcionar, 7 a 10 anos antes, eu começo a ter muitos sintomas, ou poderei não ter sintomas, mas começo a ter algumas alterações que estão associadas à variação hormonal que caracteriza esta chegada à menopausa. E esta fase nós chamamos de perimenopausa. Portanto, a perimenopausa caracteriza-se pelas primeiras alterações hormonais, que podem ou não ter impacto na qualidade de vida da mulher, que afetam vários órgãos e sistemas, porque nós temos receptores para as nossas hormonas em todos os órgãos e sistemas, e portanto esta fase da perimenopausa pode estender-se, e estende-se até 7 a 10 anos antes, e depois vai cobrir aquele primeiro ano que faz parte da definição de menopausa, em que eu não tenho menstruação. Portanto, a definição médica de menopausa são 12 meses consecutivos sem menstruar. E esses 12 meses também integram a perimenopausa, é por isso que é confuso. A pessoa pensa, mas meu Deus, então isto quando é que começa e quando é que para? Menopausa é um momento, depois há uma fase à volta da menopausa, peri em medicina quer dizer à volta de, e a partir do momento em que eu tive a minha menopausa, em boa verdade, eu estou em pós-menopausa. É isto. A questão médica, e há muita polémica em torno da definição médica de menopausa, que são estes 12 meses consecutivos da menorreia, sem uma causa patológica por detrás. Esses 12 meses consecutivos fazem com que muitas vezes a mulher seja obrigada a esperar para ter uma validação ou um diagnóstico, sendo que isto não é uma doença, mas um comprovar de que efetivamente teve a sua menopausa. E para muitas mulheres isto é confuso, porque entender que a menopausa, o que é que nós podemos esperar? Globalmente, a idade média para termos a menopausa é aos 49 anos. Enquanto caucasianas, podemos, ou percebemos que atrasa um pouco, e na verdade as caucasianas em média têm a menopausa aos 51, mas se eu me encaixar na média global, 49, e pensar que 10 anos antes poderei ter os meus primeiros sintomas, é perfeitamente plausível eu ter 41, 39, 38 e às vezes até 35, porque a esfera de normalidade da menopausa é dos 45 aos 55, é perfeitamente normal eu ter a menopausa neste bloco de 10 anos. Então, se tiver aos 45, 10 anos antes
vamos bater aos 35. Então há muitas mulheres que estão na última década dos 30 a começar a ter alterações na qualidade do sono, a começar a ter alterações musculoesqueléticas, ou seja, têm dor, têm uma dor inespecífica, e hoje é o ombro, e depois parece que é a anca, e depois é o joelho, e depois é o punho, e parece que todos os dias têm uma dor diferente, e estão à procura de ajuda, e a fazer exames, e o raio-x vem normal, e os exames vêm normais, e a pessoa sente-se um bocado frustrada porque não está a conseguir entender a síndrome musculoesquelética da menopausa que começou mais cedo. Portanto, é entender que a pele é um órgão que responde às alterações hormonais, os músculos, o osso, o cérebro, e daí a designação neuroendócrina, ou a expressão de transição e de mudança neuroendócrina. O cérebro é talvez um dos órgãos que mais sofre com a menopausa. Sofre, e porque ele muda estruturalmente e muda funcionalmente. Então, para muitas mulheres, eu ontem dizia isto a uma doente minha, e ela ria-se porque partilhava que isto faz-me todo sentido. Eu dizia, é como estar a viver dentro de um estaleiro de obra. O cérebro está a mudar estruturalmente, há áreas que estão a ficar ligeiramente mais atróficas, e isso não é necessariamente mau. De repente, nas redes sociais veiculou-se esta ideia de que o cérebro na menopausa parece um cérebro em Alzheimer, porque há de facto alterações estruturais que depois se assemelham a algumas alterações que ocorrem na demência de Alzheimer, mas não é porque se assemelham que de repente vamos criar esta conotação de que a mulher, a partir desta idade, perde competências ou começa a ter mais comprometimento das suas funções neurológicas e cognitivas. Não é verdade. Ela, de facto, vai experienciar a fase das obras, em que o cérebro está estruturalmente diferente, há novas vias que se estão a formar, há outras que se estão a fechar. Portanto, é como as estradas. Há estradas que estão a ser fechadas, há outras novas que se estão a abrir, e isto vai me impactar no meu dia-a-dia, na minha capacidade de concentração, de manter o foco, de ter memória. Começam a acontecer coisas absurdas, como estou no meio de uma conversa, quero nomear algo, né? quero dizer eólica, isto aconteceu, portanto, daí o eólica está aqui muito presente, e depois o que sai é o coisa de gerar energia, e não saía dali. E é esta consciência que vamos tendo de que perdemos um bocadinho numa fase inicial, porque há uma dissociação da nossa identidade. Eu não sou assim, eu sempre fui uma pessoa fluida, eu nunca me esqueci do nome do filho da minha melhor amiga, e às páginas tantas dou por mim a pensar, como é que se chama? E são estas pequeninas coisas que nós, infelizmente, se não nos explicarem, nós acabamos por perceber a menopausa simplesmente como o término da nossa menstruação, do nosso período fértil. E acontecendo não é tão, nem é tarde nem é cedo, acontecendo por volta dos 40 e 50, nós ainda estamos a meio do nosso caminho. Portanto, nós não temos que ter este rótulo de perda e de envelhecimento, e que é algo que só está conotado com uma mulher mais velha, não é, já quase de casaquinho e de bengalinha. Que disparate, é um perfeito disparate, que já se está a desconstruir, Paula, e ainda bem, mas ainda é muito desafiante. Se perguntarmos a jovens de 30 anos sobre a menopausa, não há formação, não há informação. Ou melhor, há, mas se calhar já começa a haver, mas nessa idade eu ainda não tenho interesse, porque não estou desperta, porque a literacia ainda não permitiu que eu fizesse esse caminho, e a literacia em saúde, acredito eu, é pedra basilar para que toda a mulher possa advogar a seu favor. Mas olha, até muito curioso falar nisso, porque tu falaste em todas as alterações até musculoesqueléticas, não é? Pronto, a minha base é fisioterapia, e na faculdade eu abordei a saúde da mulher, mas nunca abordei isso. Eu passei do ciclo menstrual para a preparação para o parto, tanto pós-parto, e a seguir incontinência urinária. Já estamos numa fase da vida muito, não é? Muito à frente. Estas alterações musculoesqueléticas, toda esta questão de perimenopausa, menopausa, nunca foi abordado. Isto já foi há mais de 20 anos, é verdade, mas não sei atualmente como é que é o currículo. Mas seja como for, mesmo eu que trabalhei muito tempo e formei-me na área enquanto profissional de saúde, não abordei também. Estas alterações musculoesqueléticas também não foram abordadas. Não sei atualmente como é que é, mas esta era a realidade. Portanto, mesmo nós, acho que ainda é.
Eu acho que ainda é essa a realidade e é transversal a várias áreas da saúde. Portanto, nós não abordamos a menopausa de uma forma completa, no curso por exemplo, no curso de nutrição, nós não abordamos a menopausa em enfermagem, nós não abordamos a menopausa no curso de fisioterapia, no curso de psicologia, os vários eixos da saúde, a medicina, toda a formação base, não é? O curso, a licenciatura, ou se quisermos o mestrado integrado em medicina, na verdade não integra formação sobre menopausa. Quando eu digo integra é de uma forma completa, não quer dizer que não haja uma hora ao longo de todo o curso em que o tempo, mas uma hora é claramente insuficiente. A mulher ocupa, não é, 50% da população, na verdade 51%, nós existimos em maioria. E não termos nós, médicos, conhecimento base, inclusivamente nas várias especialidades médicas, o cardiologista perceber que estas palpitações que estão constantemente a surgir na mulher que tem 40 e muitos anos, tem que ver com as alterações das hormonas a nível do miocárdio, e que há uma área específica no coração, não é? Onde os receptores de estradiol, no fundo, e a falta do estímulo deste estrogênio sobre o miocárdio, vai exercer um efeito na frequência cardíaca, como vai ter um efeito no colesterol. Então, tipicamente, a mulher entra nesta faixa dos 40, 50 e tem alterações dos níveis de colesterol que são expectáveis, porque o colesterol é a matéria-prima a partir do qual eu vou gerar hormonas. Se eu não estou a gastar essa matéria-prima, naturalmente vou ter ligeiros incrementos nos níveis de colesterol. E estas pequeninas coisas, como falamos do eixo da fisioterapia, que vai sempre tocar também a ortopedia, se o ortopedista não perceber a síndrome musculoesquelética da menopausa ou o reumatologista, muito facilmente começam a surgir fibromialgias, porque na verdade eu não tenho preparação para encaixar noutro diagnóstico. E o médico é muito formado, é muito treinado nesta visão alopática, não é? Para este problema, esta abordagem terapêutica, este fármaco. E quando nós não alargarmos a nossa esfera e não integrarmos nas várias especialidades, mesmo na ginecologia obstetrícia, só, creio eu, se não estiver a dizer nenhum disparate, a partir de 2019 é que o currículo das especialidades de ginecologia obstetrícia passou a integrar algumas horas de formação obrigatória em menopausa. Mas isto significa que só esta última leva de ginecologistas obstetras é que começam a ter acesso a alguma formação, porque depois todos os que têm tiveram que a pagar às suas custas, tiveram que a procurar fora. São ginecologistas obstetras que procuram estar atualizados e procuram esta informação em cursos pós-graduados. Então é aqui o desafio, obviamente, a todos nós, profissionais de saúde, porque metade dos nossos doentes, garantidamente, e muitas vezes mais do que isso, porque nós sabemos que as mulheres têm um cuidado, buscam mais os cuidados de saúde, buscam mais os cuidados de saúde primários, buscam mais os cuidados de saúde como um todo, e não estarmos preparados para compreender muitas das queixas que não vão aparecer nas análises e não vão aparecer nos exames, entender que esta mulher, quando nos diz que dói, ou quando nos diz que tem pequenas perdas urinárias, ou que tem incontinência urinária, ou que tem infecções urinárias de repetição, que eu tenho sempre que pensar na sua saúde hormonal. Tenho sempre que pensar no efeito, por exemplo, da pílula, que muitas pílulas criam um quadro de hipoestrogenismo que vai afetar a uretra, e portanto eu posso ter uma miúda de 20 e 30 anos que tem infecções urinárias de repetição, e que eu não estou a associar o efeito da pílula, que está a bloquear o ovário, esse é o trabalho, não haver ovulação, criar um ambiente que permita a contracepção, mas isso vai ter repercussões em outros órgãos e sistemas. E é este todo, não é? É perceber a mulher como um todo, é perceber a integração do estradiol num pós-parto, na recuperação de uma vagina, após episiotomia, é perceber a integração do estradiol numa fisioterapia pélvica, em que eu estou a tentar trabalhar o pavimento pélvico. A mulher é complexa, nós não somos homens pequenos, de forma alguma. E a medicina, durante muito tempo, até porque a mulher só passou a ser integrada nos ensaios clínicos a partir de 1994. Isto é bizarro, porque muitos dos fármacos que nós hoje usamos, muita da investigação, anos 70, anos 80, e estamos a falar de coisas que entram no nosso dia-a-dia, os anti-inflamatórios não esteroides, as estatinas, coisas que, na verdade, foram maioritariamente estudadas no homem. E depois extrapolamos os dados para a mulher. A mulher é complexa e é por isso que também não era integrada com tanta facilidade nos ensaios clínicos, porque nós trazíamos muitos vieses aos dados. E isso é complicado na perspectiva de um investigador, entende-se.
até a inclusão e até fazer investigação em ratinho ou em ratinha. Durante muitos anos, e só até esta data, ou pelo menos até esta data, só se fazia no ratinho macho. E, portanto, muitas ideias que nós temos sobre pele, sobre colagênio, sobre jejum, sobre emagrecimento, há coisas que são muito pouco estudadas ou foram muito pouco estudadas na mulher. Isso é Se me deixar super falar, interessante. eu vou falar até o dia de São Nunca à Tarde. Ok. Portanto, tu tens que pôr freio aqui ao bicho, porque o bicho fala pelos cotovelos. Eu estava aqui a ouvir porque é super interessante, porque tu foste aí tocar em muitas coisas, portanto, ainda bem que eu te pedi uma descrição sucinta de método. Exato, e ainda bem que tu disseste breve, uma breve resposta do que é a menopausa. Bem, porque da menopausa já passamos por tudo. Mas a verdade é que se calhar não é possível ser breve, não é? Que se calhar a verdade é que não é possível ser breve. Há tanta coisa, não é? A ser tida em conta. E tu falaste aqui, porque todos os estudos que nós temos atualmente, a grande maioria, é tudo feito em homens. Então, assim como também, depois até vou falar contigo sobre o jejum, porque também os estudos são muito feitos em homens e aquilo que se dizia não é sequer bem para todos igual. Aqueles banhos de gelo também não é igual para todos, nós não temos a mesma massa magra, gorda, a parte hormonal é diferente, nós as mulheres também, cuidado aqui com os banhos de gelo, porque as mulheres não precisam daquelas temperaturas para terem os mesmos efeitos. Eu quando me coloquei, eu também fiz, e aquilo que agora aqui um pequeno à parte, quando eu adoro a experiência, acho que tem muitos benefícios, mas a mim eu sentia nas minhas pernas que estavam tipo a espetar umas facas, era uma dor insuportável, portanto, se calhar para mim eu devia ter começado de outra forma, portanto, mas isto é todo o mundo e é tudo muito feito para o mundo masculino e realmente nós temos que ver o que é bom para nós e começar a perceber, ter este espírito crítico, não é? E esta literacia, estudar um bocadinho, ir um bocadinho mais além, e isso é importante. E muitas alterações que tu foste falando aqui, aquilo que eu noto também muito das minhas alunas e quando estou a dar as minhas aulas e mesmo eu estou a notar isso também, eu antigamente emagrecia facilmente, hoje em dia já tenho dificuldade em perder peso e há alunos que dizem, olha, eu a partir de X idade nunca mais consegui perder peso, até ganhava. Então há muito esta preocupação, muitas vezes, muitas mulheres que querem emagrecer e dizem, eu gostava de voltar a ter um corpo, não digo igual ao que eu tinha há 10 anos, mas aproximar-me ou isto ou aquilo. Então, o que é que muda? E depois muitas vezes me dizem, eu estou a ser acompanhada, eu estou a fazer o mesmo plano alimentar que fiz há não sei quanto tempo que funcionou, mas agora não está a funcionar. E se calhar não está a funcionar porque já não somos a mesma, as hormonas, que é aquela componente que tu falaste muito bem, a parte hormonal é completamente negligenciada, tanto na parte, muitas vezes, em várias áreas dos profissionais de saúde, não vamos só falar de uma ou outra, no geral, não é? Acabamos por negligenciar muito a parte hormonal. Portanto, o que é que tu dirias a nível de o que é que se deve ter em conta num processo de emagrecimento nesta fase da vida da mulher? Esta é talvez uma das áreas onde há mais negócio e como há muito negócio, há muitos conceitos que circulam que são pouco rigorosos, que alguns nem muito nem pouco, não são verdade. Então vamos até começar por uma referência importante, que é o conceito de metabolismo e que o metabolismo desacelera, não é? Ou que está mais lento. Isso não é verdade e os estudos mostram isso de uma forma muito clara. Portanto, o que é importante entender é que a partir dos 30, logo na década dos 30, nós começamos a ter algumas perdas, as primeiras perdas de massa muscular. A partir dos 40, essa perda de massa muscular começa a acelerar e, de facto, já começamos a ter perdas na ordem de 1 a 2% por cada ano, e podemos falar por ano ou por década, mas se pensarmos que o músculo é, de facto, o grande motor, e, portanto, é o grande... Não é? Novamente, vamos às analogias, não é? Um grande carro, um grande motor, um motor que consegue consumir e gastar é absolutamente extraordinário. Uma coisa é eu ser um Lamborghini e outra coisa é ser um Fiat Uno dos anos 80, aqueles muito fofinhos, mas que em boa verdade a capacidade que aquele motor tem de carburar aquele combustível não é o mesmo. Então, não é, fazendo aqui esta analogia, à medida que começamos a perder massa muscular, efetivamente começamos a ter mais dificuldade, exatamente com a mesma alimentação, de manter o peso. Este é um ponto, não é o único.
Por outro lado, sabemos que há ligeiras alterações na função da tireoide à medida que nós envelhecemos. Ligeiras, vou sublinhar. Isto não, é óbvio que não é a ponto de ser doença ou patológico, depois há designações que vão surgindo de subclínico, bom, muita polémica em torno deste assunto, mas de facto nós sabemos que todos os órgãos envelhecem e muitos deles a função altera ligeiramente, então nós temos que perceber que inclusivamente a tireoide é um órgão que é afetado pelo envelhecimento. Então logo aqui dois eixos fundamentais, o eixo do gasto global, o eixo do controlo central e depois este eixo das hormonas, sendo que as hormonas são os mensageiros químicos, não é? Os e-mails que todos os órgãos e sistemas trocam para se manterem em sincronia. E nós vivemos numa sociedade que privilegia muito a produtividade e privilegia muito a mulher maravilha que, não é? E a super mulher que faz tudo e está em todo lado e que consegue quase manobrar mil e uma coisas ao mesmo tempo, abrindo mão do sono. E entramos aqui noutro eixo essencial. Portanto, o sono é uma... Eu digo isto muitas vezes às minhas doentes, elas ficam a olhar para mim... Ok, isto vai ser complicado, porque não é possível emagrecer, e às vezes digo isto até de uma forma um bocado mais, não vou dizer agressiva, mas não é possível emagrecer 1 quilo que seja sem dormir, porque a regulação do metabolismo, todo o trabalho do nosso cérebro e não só, do sistema como um todo, a recuperação, a regeneração, o afinar do metabolismo, a produção das várias hormonas. Portanto, nós durante a noite estamos a produzir a nossa hormona de crescimento, novamente, manter massa muscular e afins está nesta dependência. Temos o nosso pico de testosterona, outra peça essencial para nós conseguirmos manter a nossa massa muscular. E, portanto, se eu estou sistematicamente a deitar-me à meia-noite, à 1 da manhã, e estou completamente desalinhada com o meu ciclo circadiano e durmo 6 horas, ando fresca e fofa o dia todo, mas estou em privação de sono, eu vou inevitavelmente afetar a capacidade que o meu corpo tem de regular o meu metabolismo e nomeadamente da glicose. E basta uma noite mal dormida, Paula, para no dia a seguir, nós se fôssemos medir, a Paula estaria com mais insulinoresistência. Isto é importante, Paula. Se tu pensares que estás com mais insulinoresistência, tu vais ter muito mais dificuldade em regular o teu metabolismo glicémico. Naturalmente, também uma forma interessante que o corpo tem de compensar a privação de sono é interferir nos mecanismos de gestão de apetite e saciedade e, portanto, temos mais fome, temos mais apetência para comer, temos mais apetência para procurar energia imediata, hidratos de carbono e, portanto, tudo isto é aquele efeito bola de neve. Há um quadro de insulinoresistência que se vai instalando gradualmente à medida que nós vamos perdendo aquela finesse metabólica e, portanto, pensar que o nosso metabolismo não desacelera, mas temos que estar muito mais atentas a todas as peças que estão a entrar na alimentação. E a forma como estamos a responder, ou seja, comer aos 50 e aos 40 e ter a expectativa de que posso continuar a comer o mesmo que comi aos 20 e aos 30, é um bocadinho bizarro, porque as necessidades, de certa forma, são outras. Basta pensarmos neste eixo de perda de massa óssea, de perda de massa muscular, e que eu tenho que sustentar de uma forma diferente. E o sustentar vai sempre bater à porta da proteína. As pessoas que comem abaixo das suas necessidades proteicas têm a luta é muito maior. A luta, quando eu digo luta, é luta contra a sarcopénia, a luta contra a perda de massa muscular. É uma luta muito mais difícil de travar. E nós, a tua geração, a nossa geração, foi formatada para a aveia e a frutinha e os legumes e o verdinho e o que vem e toda uma corrente anti-carne e anti-gordura. Aliás, quem é dos anos 80 e 90 vivenciou toda uma corrente anti-gorduras e anti-carnes vermelhas. E depois fomos criando estes extremos na internet, as pessoas que só são carnívoras e só defendem uma coisa, e depois temos o outro extremo que só defende o consumo de legumes e de frutos e, portanto, tudo aquilo que nós tiramos da terra, e esquecemos que no meio disto tudo a biologia vai ganhar sempre. Portanto, nós somos omnívoros, ponto parágrafo em relação a isso. Depois das nossas questões éticas, das nossas preferências, tudo certo.
Mas entendermos isto é o primeiro base, e eu como médica, eu não posso trazer isso para a minha prática clínica, portanto eu posso ser vegana ou vegetariana, mas eu não tenho o direito de impor a minha crença a quem quer que seja. Eu tenho sempre que tratar os meus doentes como omnívoros e perceber as suas necessidades. Da mesma forma que se tenho alguém que é vegano ou vegetariano e eu tenho uma crença cerrada que de facto o carnívoro é que é o caminho, eu não tenho o direito de impor essas minhas crenças ao doente. Eu tenho que me adaptar nas recomendações que lhe dou, tendo em conta os seus valores. Portanto, há aqui muitas questões. Quando nós olhamos para a alimentação, é complexo, e é complexo nestas várias esferas, sendo que o emagrecimento é um grande desafio nesta transição da menopausa, porque nós percebemos estas alterações que estão a acontecer, percebemos que a comer mais ou menos o mesmo, estamos a acumular gordura de forma diferente, e isto é assustador, porque a pessoa, de repente, nunca teve barriga na vida, e curiosamente aquele espaço do umbigo às virilhas começa a ser um espaço que é reinado, é o pneu, o pneu decidiu ocupar isso, né? Pochete, como dizem no Brasil, e é verdade, começamos a notar que a gordura já não vai da mesma forma para a anca, para a perna, e é aqui que as hormonas começam também a mostrar, ou é aqui que começamos a ver a expressão da falta das nossas hormonas, especialmente do estrogênio. Nós podemos não achar muita graça a ter um rabiote assim assado, ou a coxa mais volumosa, mas o estrogênio foi, durante até a menopausa, um protetor, e é um protetor, porque canaliza a distribuição da gordura de uma forma diferente. Quando a gordura fica muito alocada à região abdominal, temos muitas vezes mais gordura, não só subcutânea, mas também começamos a ter mais gordura visceral. E então os nossos riscos, cardiovascular essencialmente, mas metabólicos como um todo, também começam a mudar. E é perceber isto, o que é que está a acontecer com o meu corpo? Eu estou diferente. E é esta luta de identidade, não é? Eu não me revejo no meu corpo, eu não me revejo na forma como estou a acumular gordura. Eu ontem tinha uma senhora que me dizia que em 4 anos tinha aumentado 15 quilos. E isto é muito desafiante, porque há uma total e absoluta perda de identidade, quanto mais não seja, tudo que vestia já não consegue vestir. Entramos muitas vezes numa esfera de tapar e disfarçar, porque não nos identificamos com este novo corpo. E se ninguém nos ajudar a contextualizar a nossa alimentação, torna-se mais difícil emagrecer, porque há esta questão da insulinoresistência que tem que ser tida em conta quando nós estruturamos um plano alimentar. E eu, quando digo nós, é de uma forma transversal, embora eu gostasse que todos os profissionais de saúde tivessem esta base da nutrição, e eu neste sentido sou privilegiada porque, lá está, há outra licenciatura antes da medicina e isto deu-me uma base e uma compreensão muito diferente de muitos eixos da saúde, mas claramente eu hoje, se pensar em estruturar algo para a Paula, eu não posso pensar para a Paula de 20 anos, eu tenho que pensar para a Paula na fase em que ela está hoje. E considerar que muito daquilo que são os planos alimentares que eu aprendi, a forma como eu aprendi a nutrição nos anos 90, era o comer ao pequeno almoço, o comer a meio da manhã, o comer ao almoço, a meio da tarde, ou às vezes 2 lanches, o jantar, muitas vezes a ceia, e de repente, o que é que está a acontecer? Eu vou tendo vários picos de glicose ao longo do dia, porque depois são estas coisas de o vai comer a frutinha com o iogurte, e fora as coisas processadas que são recomendadas e que nunca deveriam de ser recomendadas, porque isso não é uma boa filosofia. Portanto, é a bolachinha marinheira, é a bolachinha de água e sal, é o iogurte proteico que, se alguém ler o rótulo, cai da cadeira porque percebe-se da quantidade de aditivos que lá estão. São as gelatinas zero, há todo um conjunto de coisas que as pessoas não têm, as bebidas vegetais, não há este sentido crítico do isto é processado. Isto são alimentos processados. Estamos linearmente só a olhar para a caloria. É muito calórico, é pouco calórico. E não estou a pensar é inflamatório, não é inflamatório. Vou ficar com o meu intestino completamente distendido, vou ficar inchadíssima ou não. Estou só focada na caloria. E durante muitos anos, e toda esta cultura de anos 80 e 90, foi uma cultura focada na caloria. Portanto, os magros, os diet, os lights, a manteiga tinha que ser magra, o queijo tinha que ser magro, mas ninguém andava a ler o rótulo sobre o que é que esta manteiga tinha em concreto. Mas não sei o que vais dizer nisso, por favor, mas permite-me dizer aqui uma coisa, a sensação que eu tenho, e que eu já fui acompanhada por nutricionistas há alguns anos, e
a noção que eu tenho é que quem me acompanhou é dizer, emagrecer é básico, é uma restrição calórica e acabou. Não é só isso. Não. A parte hormonal é completamente negligenciada aqui. Mas ainda hoje, eu ouço isto. Ainda hoje, profissionais de saúde, dizem isto. E isso é que temos que trazer um bocadinho não é trazer esse tema, não é criticar ninguém, não é dizer, mas se calhar, eu acho que ainda há muito mesmo se calhar a formação ainda não está, como tinhas dito muito bem, não está adaptada, as pessoas esquecem-se sempre da componente hormonal em todas as áreas, não é? Em todas, tem muitas áreas. Felizmente já estamos a mudar isso, mas ainda, sabes que eu acho que demora, aquilo que foi enraizado durante décadas, não é? Porque foi, anos 80, 90, Sim. 2000, isto foi enraizado durante tantas décadas que se calhar até quem está quem está no ensino Não também questiona. não acompanhou e também se calhar resiste. Então eu estou a adaptar isto há 30 anos, eu vou ter que estudar tudo de novo. Pode haver também uma certa resistência, não sei, digo eu, estou eu já aqui, isto são as teorias da Paula, mas isto não corresponde isto é aquilo que eu penso que pode estar a acontecer em alguns meios também, mas aquilo que eu ainda ouço, e ouvi este ano profissionais de saúde dizer é, corta calorias e emagreces, e não é só isso. Não é? E aquilo que tu disseste também, eu fui acompanhada uma vez, portanto, que eu inscrevi-me no ginásio, tive uma consulta e fizeram um plano alimentar e aconselharam muitos alimentos processados que eu já tinha excluído da minha alimentação, porque isto aqui não é calórico. Ou porque come este queijinho, não sei o que, eu digo, eu não como queijo. Portanto, está tudo bem, eu não tenho nada contra o queijo, não é essa a questão, mas para que é que eu vou introduzir alimentos? Portanto, como tinhas falado, nós devemos respeitar as opções, ou respeitaram, como é óbvio, mas porque eu tenho uma alimentação muito movida por a parte ética, mas sou muito viciada em proteína, eu tenho que ter proteína em todo lado. Por causa da consciência eu tenho que ter proteína, eu preciso mesmo digerir proteína, eu cresci que o que era bom era a papa da aveia e uma alface e eu não sei o quê, mas a proteína, pronto, eu sou vegetariana, mas a proteína faz mesmo parte da minha alimentação. Eu acho que põe proteína em todas as refeições. E isso não é necessariamente mau. Mas, por exemplo, até as manteigas, tudo aquilo que falaste, as gelatinas. Olha, agora como só um pacotinho de gelatina, agora comes não sei o que. Eu não vou comprar nada disso. Assim. Mas aquilo que eu queria só dizer era mesmo isto, que ainda há muito esta noção da restrição calórica apenas sem avaliarmos que realmente a vida muda, a parte hormonal muda. Então é muito interessante esta tua perspectiva, esta tua abordagem, a forma como tu abordas também o emagrecimento, toda esta fase da mulher. Eu acho que até eu vou ter que fazer uma consulta contigo, de certeza. Porque realmente há muitas coisas que eu estou a sentir que estão a mudar em mim e que ter esta visão, sabes que às vezes é difícil nós sentirmos, as mulheres sentirem-se ouvidas, sentirem-se compreendidas, porque isto é normal, isto é uma fase, está bem, mas há coisas que eu se calhar posso fazer, não é? Não é só, é normal, não temos que normalizar a dor, não temos que abordar, não temos que normalizar estar deprimido, não temos que normalizar esquecer de tudo, não temos que isto não podemos normalizar, não é? E acho que é importante isto. Portanto, eu só quis até acrescentar esta questão, estavas a falar também do emagrecimento da... E bem, na verdade, e respondendo claramente ao que tu estás a pôr em cima da mesa, essa é uma visão muito quantitativa, não é? Calories in, calories out, as calorias que eu consumo, as calorias que eu gasto, e portanto uma visão muito centrada na termodinâmica, e ninguém põe as leis da termodinâmica em causa, atenção. Contudo, nós não somos lineares, o nosso metabolismo, a nossa fisiologia não é linear. O efeito termogénico de diferentes nutrientes é muito claro, portanto o efeito termogénico da proteína, aquilo que eu gasto para fazer a digestão da proteína é diferente daquilo que eu gasto para fazer a digestão do hidrato de carbono. E, no entanto, uma caloria é sempre uma caloria. E portanto, se eu começar a passar por cima destas questões, das questões metabólicas, da insulinoresistência associada ao envelhecimento, da insulinoresistência associada à menopausa, que não é transversal a todas as mulheres, porque uma mulher que se mantém fisicamente ativa e que está metabolicamente saudável não terá insulinoresistência com toda a certeza. Porém, falando de uma forma generalizada, e é óbvio que isto o falar para as partes e o falar para o todo cria sempre aqui muitas nuances na conversa, mas percebermos isto, que de facto
Hoje, os desafios metabólicos são a base de muitas das doenças com as quais nós nos vemos a braços na nossa prática clínica, que temos muita dificuldade, às vezes, em resolver alguns assuntos porque não estamos a ir à base. E a base é esta. E, portanto, se eu olhar para a caloria só nesta perspectiva, se eu olhar para a alimentação só na perspectiva quantitativa e não qualitativa, eu não vou ter em conta que aquela maçã ou aquela laranja que eu comi à meia da manhã criou um pico glicémico, ao qual houve uma resposta de insulina. Sendo que a insulina, e isto de uma forma muito grosseira, se a virmos como hormona de armazenamento, é ela que vai abrir as portas para que de facto a glicose saia de circulação e entre nas células. Portanto, no fundo, ela tem este efeito de é preciso armazenar e, em última instância, sem insulina nós não engordamos. Eu posso tirar as tuas células adiposas e pôr estes adipócitos a crescer numa caixinha de Petri, e se eu não lhes der insulina, não há crescimento da célula adiposa. E, portanto, ter esta noção de que para engordar determinadas coisas têm que acontecer, é mais fácil emagrecer se eu não estiver constantemente a bater a esta porta. Então é por isso que se vai falando, não é, destes registros de alimentação mais adaptados a esta fase da vida da mulher, em que eu não estou constantemente a estimular estes mecanismos e, em vez de ter altos e baixos, tento criar um perfil ao longo do dia em que esta mulher está saciada, porque tem um bom aporte de proteína e de gorduras saudáveis, tem um aporte equilibrado dos hidratos de carbono, sendo que ela não anda para aí a correr e não vai ao ginásio 2 ou 3 vezes, e às vezes, bem que eu gostava que toda a gente fosse e tivesse uma rotina diária de exercício físico, mas essa não é a realidade de muitas pessoas. E esta esfera da nutrição é uma esfera de muitos mitos, muitos dogmas, muitos conceitos que hoje não estão edificados na ciência. Eu vejo nutricionistas que fazem trabalho absolutamente extraordinário, são super rigorosos, muito cuidados ao integrar tudo isto que há de novo em relação às ciências da nutrição, mas também há, efetivamente, como tu acabaste de partilhar, muita gente que ainda está refém dos dogmas dos anos 80 e 90 e que continuam a entrar nos planos alimentares. O diet, o light, o pouco cuidado com o processado, o pouco cuidado com a saúde do intestino, com a microbiota, com o sistema, com a inflamação como um todo, como o organismo como um todo. É muito giro emagrecer. E a efetividade disso? Não é? Qual é o sucesso que eu espero no médio e longo prazo? Então, eu como médica ponho sempre estas questões às minhas doentes, nos vários contextos. Quando estamos a discutir, por exemplo, esta particularidade do peso e da saúde metabólica, nunca é o imediato, não é o verão, não é eu quero emagrecer para o casamento, ou eu quero emagrecer para... É como é que eu consigo manter isto durante os próximos 5, 10 anos. Eu quero uma Paula que aos 70 se sente bem, porque ela construiu uma base, trabalhou essa base. E é mesmo isso que eu sinto também, é que muitas pessoas querem a resposta rápida e às vezes é para sentir motivação, mas no entanto nós temos que perceber, aquilo, pelo menos é a minha visão, que é todo um estilo de vida que tem que ser criado, não é? Todos os hábitos saudáveis que conseguimos manter, porque fazer uma restrição super calórica, eu lembro-me, isto foi que há 2 anos, uma nutricionista disse-me, olha, vais só comer meio pão, eu fiquei assim, como assim eu vou comer meio pão? Só podes comer isto. Eu assim, não vou conseguir comprar um pão, cortá-lo a meio e comer só meio pão, esqueçam. Eu tentei, disse, isto para mim não é viável, eu não tenho que perder, assim, eu só queria, porque realmente quando regressei de França, portanto, a vida social em Portugal é diferente, a comida da mãezinha, não sei o quê, portanto isto começou, pronto, engordei ali os quilinhos, e cá estão eles ainda, porque, e depois assim, não, vais comer só metade do pão, eu tipo, mas, não sei, não consegui, nem na minha cabeça dizer, eu vou comprar um pãozinho, vou cortá-lo a meio e só vou comer uma metade. Não, na minha cabeça isto não estava a fazer sentido, porque isso eu não tenho que ter uma restrição tão gigante como estava ali a ser colocada, porque eu depois à noite ia ter vontade de devorar tudo e comer daquelas 3 em 3 horas, portanto era todo um plano que pareceu-me muito feito por uma nutricionista de 20 e poucos. Okay. A sério.
Por isso é que eu digo, por isso é que eu falei, isto estamos a falar de pessoas que saíram da faculdade agora e que estão a implementar os planos que para mim faziam sentido nos anos 2000, nos anos 90. E isto, e sim, eu se cumprisse aquilo tenho a certeza que tinha recuperado, mas eu ia estar. A comida também é algo de prazer e eu gosto muito de preparar coisas em casa, não gosto de cozinhar, mas gosto de preparar aqueles snacks, aqueles lanches saudáveis, tudo caseiro. Não vou dizer que adoro cozinhar, porque não é verdade, não é verdade. Portanto, não é verdade. Aliás, o meu marido é que cozinha cá em casa, precisamente por isso, porque eu não cozinho bem. Porque eu acho que quando nós não gostamos de uma coisa, nota-se, não é? Que É mais sai difícil. É mais difícil, é. É isso, não sai tão bem. No entanto, os lanches e assim saem muito melhor, porque é algo que eu adoro. E realmente há estas coisas que para mim são difíceis também, eram difíceis. Por exemplo, se tu tens aqui uns conselhos, tu falaste bastante bem, ok. É incluir a proteína e tu também disseste uma coisa importante, que é incluir também aquelas gorduras saudáveis. Por exemplo, é aquilo que eu faço muito, eu vou introduzindo nozes, frutos secos, e essas gorduras foram vilés durante décadas, não é? Mas eu noto que fico saciada muito mais tempo se eu colocar ali 2 nozes no meu lanche do que se comer só. Eu faço as meus cereais em casa, misturo o meu leite e depois ponho sempre proteína, arranjo sempre uma fonte de proteína também, mas eu noto que tudo isto, eu posso estar a comer mais, mas eu fico saciada e realmente é mais sustentável para mim ter uma comida mais verdadeira, digamos. Se tu pudesse dar aqui, por exemplo, assim, 2 sugestões não é um plano, eu sei que um plano alimentar cada mulher é diferente, eu sei que sim, mas se pudesse assim dizer, olha, 2 sugestões ou 3 para incluirmos na nossa base diária, e claro que já sabemos que não há uma receita para todos, não há um protocolo, todos nós somos diferentes e tu até avalias em consultório, não é? Porque cada mulher de uma forma diferente, cada mulher é especial. Mas assim, dar assim umas dicasinhas, tento 2, aquelas, não é dicas, é estratégias, não é? Eu diria à cabeça, a primeira estratégia é, quando eu compro, o que está em casa é o que eu vou comer, portanto, e não há volta a dar em relação a isso. E quando eu compro, eu tenho que ter esta consciência, e o segundo ponto é, li o rótulo, percebi que de facto aquilo que eu estou a comprar acrescenta ou retira valor à minha alimentação. Então este é o primeiro ponto, não cair na tendência do marketing, agora é este novo iogurte, agora é o novo não sei quê. A comida, se for simples, eu brinco e digo, se nós comermos como comia a avó ou a bisavó, dificilmente erramos nesta perspectiva, os processados caem significativamente e começamos a ter uma alimentação mais limpa. Não sendo esta a expressão mais rigorosa, mas começamos a ter uma alimentação muito mais cuidada. Então este é o primeiro ponto, a qualidade do que está a entrar. O segundo ponto, inevitavelmente, é a quantidade e a forma como é distribuído. Então, encaixando um bocadinho no que eu dizia há pouco, a forma como eu encaixo a alimentação, a janela alimentar é importante. Eu preciso da pausa noturna e muita gente está a comer às 9h30 da noite, às 10, o petisco da meia-noite, é a bolachinha, é o chocolatinho, é só um bocadinho, é só um miminho. Mas é uma fase em que voltamos ao ciclo circadiano e de facto nós funcionamos de 24 em 24 horas e pensar que os nossos funcionários internos estão a fechar portas e querem ir descansar e portanto estamos na fase de preparar o sono e nós ainda estamos a obrigar a uma nova digestão, pequenina, ainda assim, mas estamos a obrigar todo o sistema e acharmos que a produção de insulina, de todas as hormonas é igual ao longo das 24 horas é um disparate. Portanto, o momento do dia em que eu estou a colocar os alimentos faz toda a diferença. Percebendo que se eu estou a ingerir mais comida à noite, numa fase em que o sistema não é tão eficiente em termos metabólicos, eu vou ter mais dificuldade em gerir as consequências da minha alimentação dia após dia após dia. Então, esse é o segundo ponto, é a forma como eu distribuo as quantidades e a qualidade dos alimentos ao longo do dia, pensando muito bem a minha janela alimentar, o que depois nos vai trazer ao tema do jejum. E depois, dentro de cada refeição, eu preciso que a primeira refeição me leve tranquilamente até à segunda refeição e que a segunda refeição me leve tranquilamente até à terceira refeição.
pensando que para a maioria das pessoas, 3 boas refeições vai trazer o aporte e a densidade nutricional necessária para conseguirem estar bem, saudáveis e não ter fome. Se eu tenho fome a meio da tarde é muito mau sinal. É sinal que eu comi abaixo daquilo que eu preciso à hora do almoço. Um exemplo simples para muitas pessoas é, se eu tiver feito uma boa refeição, às vezes até refeições tradicionais portuguesas que são mais densas e depois podemos discutir muitas questões, mas um exemplo clássico, um cozido à portuguesa. Não é? A batata cozida, os legumes, algumas carnes, alguns enchidos. Não estou aqui a esmiuçar em detalhe, mas dar aqui um contexto de quando eu almocei bem, dificilmente eu quero comer às 6 da tarde ou às 7. A maioria das vezes a pessoa nem quer jantar depois de ter comido cozida à portuguesa. E há esta noção de que quando eu almoço devidamente, de facto, eu depois só tenho vontade de comer ao jantar. E não estou nestes petiscos e nestes petisquinhos e nos lanches e nos lanchinhos e nos snacks que estão constantemente a ativar o sistema que estávamos a falar anteriormente e que, de alguma forma, se eu estiver estável, a minha gestão do apetite e a gestão da saciedade acaba por ser muito mais eficiente. Então, o terceiro ponto vai ser este: a gestão da qualidade do que entra na primeira refeição, sendo que se tiver um bom aporte proteico, e sendo tu vegetariana, podes, não sei se és ovo ou lacto-vegetariana, mas podes reforçar a proteína indo a este eixo dos ovos e dos laticínios, naturalmente tendo depois em conta várias questões de tolerância e afins, mas este é um primeiro patamar. Incluir algumas fontes de gordura saudável, pode ser o abacate, pode ser um azeite que entretanto utilizaste para regar uma borrata que incorporaste junto com os teus ovos mexidos, ou fizeste 2 ovos estrelados e até puseste, porque às vezes até comes peixe, sendo maioritariamente vegetariana, mas até pões um bocadinho de salmão fumado. Atenção ao fumado, também podemos conversar um bocadinho sobre isso, mas de repente esse pequeno almoço ganhou a estrutura de refeição e conseguiste fazer uma transição muito tranquila até à segunda refeição, onde, claro, deste prioridade à proteína e fazes isso muito bem, mas não te esqueceste que a gordura vai ser sempre a peça-chave para que consigas chegar com muita tranquilidade ao jantar. E quando jantas, jantas cedo e percebes a importância do jejum noturno. Há aqui um momento em que as pessoas se perderam por completo e, portanto, acham que fazer jejum é não tomar o pequeno almoço. E isto é grave em muitas perspectivas, porque estamos a confundir conceitos. Portanto, muitos dos benefícios associados ao jejum são benefícios associados à perda de peso, ao emagrecimento, a melhorias metabólicas, a melhorias globais da saúde. Mas isto seria feito, independentemente de depois as várias questões essenciais do jejum. Há aqui muitos pontos que nós temos de ter em conta, que é a forma como estamos a fazer jejum. Nós fomos programados para não comer durante o período noturno e, eventualmente, aquelas primeiras horas da manhã, poucos são os seres humanos que têm apetite, que têm fome, e, portanto, se seguirmos literalmente a nossa fisiologia, vamos perceber que há ali uma janela dentro da qual não deveríamos de comer, não se enquadra na nossa fisiologia. Vamos ter aqui muitas exceções, pessoas que trabalham por turno, atletas de alta competição, mas volto a dizer, estamos no todo, na grande maioria das pessoas. E depois temos esta tendência que se foi enraizando de advogar a favor do jejum como sendo resposta para tudo, em que as pessoas estão primordialmente centradas no emagrecimento e esquecem-se de todos os estragos que podem advir de um jejum mal feito, nomeadamente na mulher, nesta transição da menopausa, e portanto, esteja ela na perimenopausa ou em pós-menopausa, já está numa fase da vida em que tendencialmente perde músculo, não está muito atenta ao aporte proteico e à forma como distribui as calorias. Eu costumo dizer, o carro está a andar, mas se eu não pus gasolina, é uma expectativa um bocado bizarra eu perceber que estive a manhã toda a trabalhar e a fazer e a acontecer, mas eu estou a gastar a minha gordura. Mas estamos só a gastar gordura? Não estamos também a desfalcar o património muscular e, portanto, hoje, amanhã, uma semana, um mês, 3 meses, porque nós estamos focadas no objetivo do emagrecer. Então, o que é que a evidência nos diz? Que os breakfast skippers, e quem quiser procurar, por exemplo, o Walter Longo, que é um epidemiologista na área da nutrição, que é uma pessoa que é uma referência e que claramente é uma referência neste setor do jejum. Eu não posso estar na internet com a minha opinião pessoal, ou porque tenho um livro de jejum para vender, e porque quero falar da autofagia e do incrível benefício do jejum no intestino. A questão aqui está
orientar a forma como se faz o jejum e as consequências do jejum, que são diferentes em homens e mulheres, e olhar para os dados. Isto não é uma questão de opinião, a medicina não é um espaço de opinião pessoal. E então, quando falamos do jejum na mulher, temos que perceber que são poucos os estudos que foram feitos com mulheres. E os poucos que temos já nos vão dando alguma informação de que, de facto, existem nuances. Seria muito estranho se não existisse. Porque, de uma forma transversal, vou voltar a dizer, nós não somos homens pequenos, então temos uma resposta metabólica diferente, temos uma resposta diferente a fármacos, temos uma resposta diferente a intervenções, tu falaste há bocadinho do cold plunge e da exposição ao frio, portanto essa é uma temática também interessante, como ao frio, ao calor, à sauna. Nós respondemos, enquanto mulheres, de forma diferente ao calor e respondemos de forma diferente ao jejum. Então este é um ponto importante. Os estudos mostram-nos que os breakfast skippers têm mais mortalidade, têm mais doença cardiovascular e, curiosamente, têm alterações do perfil lipídico. Entenda-se, alterações de colesterol, os triglicéridos e por aí fora, podendo isto, de alguma maneira, sugerir que o corpo se está a tentar adaptar ou defender, é aqui que está a questão, em relação a isso. Mas só este ligeiro aumento da mortalidade tem que nos fazer refletir. Ou seja, nós não fomos feitos para reorganizar de uma forma tão agressiva a nossa ingestão alimentar. Nós precisamos de aligeirar o final do dia e, portanto, se tiver alguém que faz a sua primeira refeição por volta das 9, 9h30, quando sente apetite, porque está atenta a esta questão do apetite, faz uma segunda refeição por volta da hora do almoço e, se quiser antecipar a terceira refeição e fazê-la às 4 da tarde, às 5, às 6 e conseguir conquistar mais espaço para fazer jejum, que o faça mais ao final do dia. Estender, e portanto os reais benefícios, né? Ir para lá das 12 horas, 12, 14 e começar a entrar nos jejuns de 16 e 18 de uma forma repetida, vai trazer naturalmente consequências para este património muscular e consequentemente esquelético. É um património musculoesquelético, não podemos dissociar o músculo do resto. E naturalmente depois estes jejuns mais prolongados, né? De 24 horas, de 48 horas, de 72 horas, é preciso estar consciente que é diferente fazê-lo aos 20 anos, aos 30, aos 40, aos 50 ou aos 60. Sendo que fases diferentes vão trazer riscos diferentes e, portanto, há um benefício core em alguns tipos de jejum que temos que acautelar sempre a pessoa, o seu contexto. E de alguma forma isso não é feito. Então o que ouvimos nas redes sociais e o que se vai vendendo são as maravilhas do jejum, da autofagia, as melhorias do sistema imunológico, as melhorias do sistema gastrointestinal, e de repente começamos a ter pessoas que depois observamos e vemos as consequências não tão boas de jejuns que foram mal feitos. Então é isto, a prática do jejum deve ser integrada na minha rotina diária, sim, de uma forma que respeite a janela alimentar e a janela de pausa, em que eu percebo a minha fisiologia, eu percebo a minha produção de hormonas que não é só estradiol, testosterona, não, é a hormona de crescimento, é a produção de grelina, é a produção de leptina, é a produção de insulina, é a ação que isto tem nos vários órgãos e sistemas que precisam de gasolina, entre aspas, não é? Precisam de conseguir trabalhar. E eu consigo prolongar os benefícios do jejum até usando um registro alimentar mais cetogénico. Uma das grandes bases do jejum é o facto de estarmos a usar corpos cetónicos, que são o segundo tipo de gasolina, então, pensando que o corpo é híbrido, novamente nas analogias. Se pensarmos que somos um carro, nós podemos funcionar a gasóleo ou a gasolina, mas também funcionamos a elétrico. E toda a gente já sentiu o impacto do acelerador num carro elétrico, não é? Rapidamente percebe a diferença de energia de uma coisa e outra. Então agora vou extrapolar para o corpo humano. Percebendo que nós usamos primordialmente glicose e é a nossa via energética central, mas somos excelentes e durante o período noturno nós conseguimos continuar vivos, não é? E tudo a funcionar e na verdade estamos há 8 horas sem comer, 12 horas sem comer, 16 horas sem comer, aguentamos 24, 72, aguentamos dias e dias e semanas sem comer e estamos a usar corpos cetónicos, estamos a produzir corpos cetónicos a partir da nossa gordura. É o fígado que faz essa produção, agarra na gordura que temos e consegue convertê-la numa segunda fonte de energia. E é isto, não é, que depois facilita o processo de emagrecimento
E, de alguma forma, é isto que dá aquela sensação de estar mais eficiente em termos cognitivos. E muitas pessoas referem estes benefícios, que quando fazem jejum sentem-se mais sharp, não é? Mais afinadas em termos de raciocínio, resposta. E isto tem que ver com a utilização desta segunda fonte energética, que de alguma forma eu consigo manter-me, e as dietas cetogénicas foram-nos trazendo esse conhecimento, eu consigo manter esses benefícios, se quiser, sem estar a passar fome e sem estar em jejum. São coisas diferentes com benefícios diferentes. Não estou a advogar nem a favor de um nem a favor do outro, só estou aqui a explicar que, na verdade, pessoas que querem estender esse benefício do jejum podem fazê-lo se de facto privilegiarem que na refeição que vão fazer, a primeira, há proteína e gordura e não há hidrato de carbono. E, portanto, eu mantenho o organismo em cetose, eu mantenho a trabalhar com os corpos cetónicos e não permito tal subida da glicose. Então é isto, há muitas nuances, a complexidade da fisiologia humana e a complexidade da nutrição não cabe dentro de uma dieta de vai comer isto e depois vai comer, não é? A forma como a doutrina da nutrição tem vindo a ser pregada, hoje muito diferente. Volto a dizer, há nutricionistas com um trabalho incrível, falávamos há pouco da Ana Bravo, a Joana Moura também é extraordinária, portanto há pessoas que têm de facto uma forma de estar na nutrição em que estão alinhadas com a ciência, estão alinhadas com a evidência, estão a estudar, estão a atualizar-se, estão a trazer à sua prática diária toda esta riqueza. Por outro lado, os médicos já começam a ter algum interesse por esta área da nutrição, mas ainda estão muito descalços, ou seja, de uma forma global, olha, a maioria dos médicos não se sente e não está efetivamente preparado para integrar na sua consulta de diabetes, na sua consulta de doença cardiovascular, na sua consulta de menopausa, este conhecimento. Porque, tocando novamente o eixo menopausa, a menopausa não é só fazer reposição hormonal. Outra coisa que não é, circula na internet, de repente a reposição hormonal é para toda a gente, é a fórmula da juventude, é para tudo e para todos, e de repente quase que parece que não há critério, e é óbvio que há, e todos nós temos isso bem presente, mas é a forma como às vezes a informação é veiculada. De repente é a solução maravilhosa para vários problemas. E a menopausa e a abordagem da menopausa, nova analogia, pensando num bolo, camadas, não é? Sono, alimentação, o salvaguardar a massa muscular e, portanto, o eixo do exercício, a saúde mental, a cereja em cima do bolo, a terapêutica hormonal. Mas não é a base, e em nenhum momento foi a base. E todos nós que nos dedicamos à menopausa e que nos vamos e queremos exercê-la de uma forma mais especializada, percebemos isto, percebemos que temos que ir buscar conhecimento a todos estes eixos e que não é só fazer uma consulta em que prescrevemos um estradiol, uma progesterona, testosterona, o que for, portanto não prescrevemos hormonas e depois Deus contigo, Paula, logo resolves tudo o resto, que te aflige, que é estas questões e que são as questões que te trazem à consulta. É o facto de não estás a conseguir controlar o teu peso, é o facto de sentires que a alimentação hoje não está a servir-te como te servia há uns anos atrás, que não consegues dormir da mesma forma, que te sentes cansada, há uma fadiga estranha, há um desgaste estranho que tu não consegues explicar. E não é da tua cabeça, porque durante anos, não é, isto é histórico, o que é dito à mulher é tudo psicossomático, não é? É tudo da cabeça. Um dos sintomas que mais leva a mulher à urgência, as palpitações, que são, como eu dizia há pouco, não é? Falando da cardiologia, são de facto recorrentes em muitas mulheres nesta fase. Na urgência, em contexto de urgência, ECG normal, ecocardiograma normal, tudo normal, sai com uma benzodiazepina, portanto sai com fármaco ansiolítico, sai com esta recomendação de que de facto deve estar muito ansiosa, precisa de abrandar, e a pessoa, isto não é nada disto, não é nada disto, eu sei que não é nada disto, e que não deveria de estar a ser medicada, e portanto há que intuitivamente a mulher sente que não está a ser validada, que não está a ser ouvida, como com a dor, não é? Isto, tu como fisioterapeuta percebes isto perfeitamente. Portanto, se eu estou a dizer, não é, claramente o raio-x pode vir normal, mas eu estou a dizer que tenho dor, eu sinto imensa dor, eu não consigo fazer a minha aula de yoga,
Eu não consigo fazer os exercícios que antes fazia, não consigo ir ao Pilates. Então, não é da minha cabeça, eu não estou a fabricar isto. Mas todas estas alterações estão lá. E estão bem documentadas. Estão muito bem documentadas. Não, mas é verdade, sinto muito isso. E que até estavas a falar há pouco da parte da alimentação, da janela, e ainda ontem estava a falar com o meu marido porque, dos nossos hábitos e o que é que mudou, porque eu falei, eu desde que vim para Portugal realmente houve aqui um aumento de peso, isto será uma fase que eu estou com mais dificuldade em perder o peso, será que é isto? E também estávamos a chegar à conclusão do seguinte, em França nós estávamos a fazer os horários franceses das refeições. O que é que isto significa? Em França não há lanche. Tu jantas às 6, muita gente janta às 6, 6:30. Então, o que é que acontece? Há o pequeno almoço, depois há o almoço entre o meio-dia e a 1, não é às 2, às vezes à 1:30 já os restaurantes estão a fechar, por exemplo, e às 9 também, da noite, há restaurantes naquelas zonas mais rurais, às 9 já estão a fechar os restaurantes. Eu lembro de ter chegado uma vez a um restaurante tipo às 9, que para nós é banal, eles disseram, olha, a cozinha está fechada. E eu a sério? No início que estou em França, eu, como assim? Eles já fecharam a cozinha? Portanto, isto foi aquele choque cultural, mas a verdade é que para eles só as crianças é que lancham. E depois também na parte, no hospital, nós na geriatria também se dava. Mas no fundo para eles quando me viam às 4 a pegar no meu lanche, eles diziam, olha, esta está na creche, ou está na geriatria, porque para eles não era normal. Eles, mas como é que você vai jantar? E eu, mas eu janto bem. Da mesma, não fiquem a pensar que eu fico desnutrida, não é isso? Mas o facto de termos estes horários, eu acho, às 8 já estava toda a gente super preparada para ir dormir, por exemplo. E as miúdas também tinham estes hábitos. Acabamos chegando a Portugal, nós tentamos ao máximo manter isto, mas também constatamos uma coisa, que as atividades para as crianças terminam muitas vezes às 8, 8:30. Ui, não me ponhas a falar sobre isso. Lá não é É muito mau. Nós culturalmente nós esquecemos-nos. É óbvio esta questão da criança e da pessoa em idade geriátrica. Naturalmente as necessidades nutricionais são outras. Novamente, e eu preciso de acautelar no idoso esta perda de músculo. O apetite, tem menos sede e, portanto, a forma como distribui a alimentação é diferente. Tem que ser diferente. Na criança, idealmente, está ativa, brinca, gasta imenso. Eu não vou conseguir cumprir as necessidades daquela criança ou daquele adolescente que faz muito desporto, que é muito ativo. Isso é a exceção, mas não é a realidade onde estão a maioria dos adultos nas suas profissões sedentárias. E tocaste num ponto crítico, que é a questão cultural. Os povos do sul da Europa, se tu quiseres olhar para os dados, portanto, a prevalência e a incidência de obesidade na Itália, em Portugal, em Espanha, Itália, até há relativamente pouco tempo, não é? Ocupava o primeiro lugar em obesidade pediátrica e Portugal o segundo. E durante muito tempo, esta consciência de que a forma como nós estamos a alimentar as nossas crianças, a forma como nós nos estamos a alimentar, isto dos horários não é supérfluo, não é uma questão, não é uma não questão. É de facto essencial eu perceber o papel fundamental que o horário tem na forma como o meu organismo metaboliza. E, portanto, sim, tu e o teu marido estavam a fazer esta reflexão da forma como comiam e da forma como comem, a quantidade, se há mais uma refeição, inevitavelmente lá está, aí sim voltamos à caloria, o aporte calórico total muitas vezes aumenta sem querer, sem nos apercebermos, porque é só isto ou é só aquilo, mas o só isto ou só aquilo às vezes são mais 100 ou 200 calorias, que ao final da semana, não é? Se fizeres contas. E depois, desculpa interromper, só que o lanche basicamente é hidratos de carbono. Pronto, e portanto inevitavelmente vais ter o tal estímulo que nós falávamos há pouco. Exatamente. E são todos estes desafios que te fazem pensar, ok, se calhar tenho aqui um dos motivos por detrás. Às páginas tantas também estamos a deitar muito tarde, porque as meninas chegam tarde do balé, ou chegam tarde do futebol, ou chegam tarde, e portanto sistematicamente estamos a jantar às 9, 9:30, sistematicamente estamos a ir para a cama às 11, quando antigamente eram 10, e portanto só esta horinha de diferença, só esta hora a menos de sono, às páginas tantas das por ti, vais preparar mochilas, vais preparar lanches, estás a pé até à meia-noite, repetidamente isto está a acontecer, e é um desafio para ti, hoje olhares para o todo, porque não estás a ver onde é que, não é? E não é linear a caloria,
o alimento, é o timing, não é? É os tempos, é a janela alimentar, é a forma como tu de facto estás a privilegiar ou não o teu sono, é o exercício que não fazes porque estás mais sedentária ou não. Não é? E então são todas estas questões que, quando pensamos no que está a acontecer nesta esfera dos 40 e dos 50, deixou de ser, não é? Fechei a boca durante 3 dias, perdi logo aquilo, que toda a gente se lembra disso, na fase dos 20 e dos 30, não é? Qualquer coisa, qualquer alteração que se fizesse era extraordinária porque trazia frutos. E hoje já não é bem a mesma coisa. Hoje traz-nos um dissabor entender que nós não estamos afinadas da mesma forma. Nem temos que estar. É verdade, é verdade. Nem temos que estar. É isso. Olha, eu queria trazer aqui mais um tema, apesar de isto tem sido super rico e estava aqui a pensar se fazíamos mais um terceiro podcast, entrarmos, não é? Mas, fazemos os que tu quiseres. Porque nós estamos a tocar aqui em pontos super interessantes, de não esquecer nunca a parte hormonal, do jejum, ter cuidado com o jejum, pensar bem, estruturar bem, não é só seguir tendências, e ultimamente eu tenho muito dito isto muitas vezes, hoje em dia há um excesso de informação, o que é muito positivo, termos acesso a muita informação, mas temos que saber filtrar, e temos que ter cuidado com tudo que é tendência, tudo que é moda, e aquilo que eu digo é verdade, desde que comecei a divulgar, desde que comecei o meu trabalho em 2020, nesta área, eu só falo das mesmas técnicas, eu não vou em tendências, todos os dias há uma tendência nova, e eu não vou nessas tendências, até no teu podcast falamos daquelas escovinhas, e eu falei da minha opinião nesta tendência para o rosto. Sim, eu lembro. Não, mas é super interessante nós percebermos que ter espírito crítico em tudo que aparece, então e muitas vezes é fazer apenas o básico bem feito, não Sim. é? E aquilo que tu falaste é relativamente simples, não é? É voltarmos àquilo, eu quando estavas a falar, é voltar àqueles avós, eu lembro-me uma fotografia que eu vi dos anos 70, na praia nos Estados Unidos, e na praia estão lá pessoas, crianças, adultos, idosos, não vi uma única pessoa obesa, assim, num areal enorme, nos anos 70. É verdade. Está muito relacionado com o estilo de vida, está muito relacionado com a alimentação, está muito relacionado com esta questão. Há realmente voltarmos, tanto a evolução é magnífica, temos acesso a muita coisa, mas na parte alimentar, se calhar voltarmos à base, é importante, não é? É descascar mais e desembalar menos, se calhar, não é? Esta questão, não é? É um bocadinho por aí. É um bocadinho por aqui. E estou a adorar ouvir-te. Denise, eu vou marcar uma consulta contigo, se quiseres. Coisa boa, não precisas marcar consulta, que disparate. Tu tens acesso direto. Isto é magnífico, mas isto é mesmo verdade. É saúde, não é só querer isto, é mesmo uma questão de saúde, queremos chegar, como tu disseste, olha, Paula, chegar aos 70 anos bem, não é? É mesmo isto, com vitalidade, o melhor possível. E eu queria trazer aqui um assunto, porque quem segue este podcast também é algo portanto, que me interessa, é um dos focos de atenção também. Portanto, tudo isto impacta realmente o corpo e o rosto, não é? Falaste aqui um bocadinho sobre o impacto do rosto e o que é que podemos fazer também nesse sentido? Quando dizes o rosto, dizes respeito ou seja, estamos a falar... Ok, muita coisa muda no rosto, não é? E tu és a pessoa que claramente tenta trazer esta noção. Estava aqui a ver se o meu computador estava aquilo de vez em quando a bateria, mas estamos bem. O rosto sofre imenso com as alterações hormonais. Vamos até ao ponto mais curioso e que se calhar muitas mulheres não sabem. Nos primeiros 5 anos pós-menopausa, a mulher perde, em média, 30% do seu colagênio. 30% é imenso. E, portanto, esta é a primeira mensagem. As hormonas, e nós temos receptores para as hormonas na pele, toda a pele, não é só a pele do rosto. E, portanto, dizia logo no início, não é? Uma mudança neuroendócrina, a parte endócrina, todo este eixo com os vários órgãos e sistemas, a pele é um grande órgão, e é um órgão que se ressente muito das alterações hormonais. Então nós começamos a sentir as alterações estruturais da pele, mas não é só da pele, é do que está por baixo. E, portanto, as pessoas pensam muito na perda de músculo e nas alterações, e que quando emagrecem, muitas vezes perdem também
uma camada e algum do tecido adiposo que também está na face, e então os emagrecimentos mal feitos, especialmente os mal feitos, e estamos a ver isto até agora com as canetinhas emagrecedoras, com esta onda que está a surgir, em que as pessoas não percebem exatamente os riscos associados, porque na verdade temos aqui fármacos extraordinários, mas temos que os saber usar e temos que perceber as consequências a todos os níveis, globais, mas também esta questão do rosto, que muitas mulheres depois às vezes até dizem, eu não quero emagrecer tanto porque, não é, sinto que vou ficar mais feia ou com o rosto mais escavado. E estamos sempre a pensar na gordura e no músculo e esquecemos de outra coisa fundamental, o osso, a desmineralização. E portanto, Paula, 1 em cada 2 mulheres terá uma fratura depois dos 50 anos. A osteoporose e a osteopénia, portanto o primeiro estadio da doença, é de facto um problema transversal a muitas mulheres. E nós pensamos no colo do fémur e pensamos na coluna e nunca pensamos no rosto. E nunca pensamos na desmineralização e na perda de massa óssea, que é a sustentação depois do músculo, do ligamento, e portanto ter uma pele bonita. Tu de facto fazes um trabalho extraordinário de ajudar a mulher a trabalhar a sua massa muscular do rosto, mas também temos que ter este entendimento da nossa saúde óssea, porque até o sorriso, os dentes, a perda dos dentes, que depois dos 50 anos, o risco de perder pelo menos um, sobe. E nós nunca pensamos nisto, vou ficar desdentada, desculpando a expressão, ou, não é, vou perder a minha identidade na sua essência, o meu sorriso, começa a ficar com o rosto mais escavado, as linhas que vão surgindo, tudo isto está interligado. Então, se eu não tenho massa óssea, eu também não posso ter grandes expectativas de vou colocar um implante, mas vai colocar um implante aonde exatamente? Não é? Pois temos que estar a fazer transplante de massa óssea para conseguir criar uma base em cima do qual trabalhar. E isto é tudo muito complexo. Então, quando falamos de emagrecimento e pensamos em emagrecimento, temos sempre que pensar no rosto. Da mesma forma que quando falamos de alimentação e falamos da pele, e nós estamos na era dos suplementos, para o bem e para o mal, sendo que há produtos de ótima qualidade, mas os suplementos, estamos a falar de uma esfera de produtos que não são regulados. As pessoas têm que ter esta consciência. Não há regulamentação. Em Portugal é a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária que vai tentando acautelar minimamente aquilo que acontece nesta esfera, mas se tu e eu decidirmos montar um negócio e daqui a 3 meses criar um suplemento, com muita facilidade ele está no mercado e até podemos pôr no rótulo que ele tem 100 mg, mas efetivamente tem 105, e às vezes no lote a seguir tem 99. Que é completamente diferente do fármaco, não é? O fármaco obedece a todo um conjunto de normas, o Infarmed assim o exige, e portanto as multas são grandes e são pesadas. Quando pensamos na pele e nas pele, cabelo e unhas, estamos a entrar numa esfera em que a suplementação é muito forçada, não é? O colagênio e esta importância de perceber, não é? O colagênio da pele é diferente do colagênio do osso. Quando eu faço um suplemento, eu devo perceber que tipo de colagênio é que lá está, é tipo 1, é tipo 2, é tipo 3, é uma fusão de tipo 1 e tipo 3, não é? Pensando especificamente na pele. Como é que este colagênio está, é hidrolisado, estamos a falar de péptidos, e depois temos esta consciência que o organismo recebe estes péptidos ou recebe esta proteína, o colagênio é uma proteína, que ele intestino, não é? Todo este processo de digestão, eu vou fragmentar em péptidos e em aminoácidos, e é isso que vai ser absorvido e vai ser utilizado pelos vários órgãos, entre eles a pele e o cabelo. O que é que nós sabemos, e só aqui uma achega em relação ao colagênio? Que alguns trabalhos, muitos deles mostram que, de facto, esta suplementação com colagênio não é eficaz na perspectiva de retorno específico para a pele. Estou sempre a aumentar o aporte proteico e isso é interessante em inúmeros eixos, especialmente em mulheres que têm um aporte proteico baixo. Mas, concretamente, o que se pensa que alguns péptidos façam é um estímulo ao fibroblasto. Os fibroblastos são as células que são responsáveis, vamos pensar, são as fazedoras da construção do colagênio, não é? Portanto, é a base para eu produzir o colagênio e a elastina. Então, pensa-se que haja aqui talvez um efeito indireto. Porém, é preciso ter esta consciência de marketing, não é? Do que é que realmente é efetivo, e eu, para poder dizer que algo é eficaz, eu tenho que ter estudos, não é porque eu fiz em mim e de facto sinto-me melhor e tenho esta sensação que a minha pele está muito mais linda e agora vou promover este produto. Não é este o caminho. Poderá ser,
para uma pessoa que é influencer e que tem uma ligação a determinada marca e tranquilo. Para mim, como médica, para além de ser proibido, né, eu não posso ligar a minha identidade enquanto médica a produtos, a fármacos, especialmente a fármacos. É importante ter esta consciência. Há evidência? Posso dizer isto? Não há evidência, então não vou dizer. Que tipos de estudos é que há? São observacionais, são de muita qualidade, desde que eu salvaguarde que o estudo que eu estou a referir, de facto, não é extraordinário, é um estudo pequeno, é um estudo de curta duração, eu tenho que ter esta honestidade na forma como comunico. E voltando ao rosto e à pele, sempre esta consciência que as pessoas que estão a comunicar produtos para rosto e para a pele, entrando agora na esfera da dermocosmética, nós temos que ter em atenção que a pele, ela de facto é uma via de absorção. Tanto que nós usamos fármacos, usamos anti-inflamatórios, nós utilizamos a terapêutica hormonal, o estrogênio deve ser feito através da pele, não deve ser feito via oral. Toda uma nova também tendência que está a surgir agora com coisas que estão a entrar no mercado. Voltando ao rosto, entender que o que eu ponho na pele, a qualidade do que eu ponho na pele, e, por exemplo, tu na Pura Alma tiveste cuidado ao formular o óleo, de usar óleos essenciais, de ser algo que de facto aporta valor, tendo esta consciência que estamos a usar substâncias que não estamos a pôr químicos que de facto vão ser absorvidos e que muitos deles são disruptores endócrinos. Portanto, vão interferir na forma como o nosso sistema endócrino funciona, como produzimos as nossas hormonas. E às vezes não acautelamos isso até nos nossos filhos. E, portanto, temos estas meninas a usar as coisas da mamãe e esquecemos que hoje a conversa dos disruptores endócrinos está fortemente em cima da mesa na pediatria e tem que estar, porque estamos a ter este impacto e é transversal a várias idades. Portanto, o que eu ponho na pele, a qualidade do que eu ponho na pele é fundamental. Escolher coisas que de facto tenham evidência científica. A medicina vai agora começar, já começou, a onda dos péptidos. As canetinhas emagrecedoras são péptidos, que têm uma ação a nível gastrointestinal e sistémico. Os péptidos que estamos a usar na pele como reforço ao estímulo da produção de colagênio, lá está, o estímulo ao fibroblasto para que ele trabalhe. E os péptidos que vão surgir em várias áreas, na área da dor. Portanto, quem nos está a ver, acho que vai claramente acompanhar toda esta nova onda dentro da medicina, dentro da saúde, dentro da estética e da dermocosmética, em que inclusivamente já há péptidos que são aplicados na pele ou que estão em testes e que temos resultados interessantes. Ou seja, rosto, sim, é identidade, mas depende muito de tudo, não é? Este somatório é como é que eu durmo, como é que eu me hidrato, o que é que eu como, qual é a sustentação que eu dou para a construção de colagênio e elastina em termos alimentares, como é que eu treino o meu rosto, não é? Que exercícios é que eu faço todos os dias, qual é o compromisso, não é? Tu e eu falávamos de compromisso, qual é o compromisso que eu tenho comigo própria, no meu autocuidado, no meu skincare. Isto não é, não é? Tenho a preguiça, todas temos preguiça ao final do dia, claro que temos, não é? Estamos cansadas, agora é o desmaquilhar, agora é aplicar o meu creme, agora é aplicar o meu óleo, fazer a minha massagem, é um compromisso, se não puder ser de 5 minutos, que seja de 2, e se não puder ser de 2, que seja de 1 minuto, mas agarrar no gua sha, fazer alguns exercícios, é um compromisso diário e ao final de 6 meses eu tenho retorno, ao final de 12 meses tenho mais retorno. E a pele e melhorar a saúde da pele não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. Da mesma forma que eu não perdi, a não ser que seja por alguma doença, não é? Mas fui envelhecendo gradualmente e fui perdendo gradualmente algumas das minhas características. E, portanto, agora também tenho que perceber que não é em 2 dias que eu vou corrigir isto tudo. Eu digo, às vezes demoramos anos a emagrecer, a engordar e depois queremos emagrecer em 2 meses. Ou então fomos perdendo muitas das estruturas da nossa pele e depois de repente sentamos no consultório do médico e agora quero fazer este procedimento e este e quero 2 para amanhã estar linda e maravilhosa. E faltou a base, que é o compromisso. A base. É verdade, que é a base, que é uma grande base, não é? Que é a base. E depois disseste uma coisa muito pertinente, que as pessoas vão perdendo a massa muscular também, vão engordando, ou seja, a nível do rosto, o meu rosto está flácido, agora quanto tempo é que eu demoro a recuperar? O rosto está a ficar flácido há 20 anos, e depois num mês já quer estar, não é? Mas isto acontece, e é verdade.
Depois desistem porque ao final de um mês ainda não tenho o resultado final. Não vou ter o resultado final, vou ter uma pequena parcela do resultado. E ao final de 2 meses já começo a notar qualquer coisa. E ao final de 3 meses... E isto é transversal para muitas coisas. É inclusivamente transversal para a terapêutica hormonal. Eu começo a fazer terapêutica hormonal da menopausa, eu não posso esperar ao final de 15 dias ter todos os meus sintomas resolvidos, ou ao final de um mês. Eu preciso de dar tempo a todos os receptores para voltarem a si, para responderem. Portanto, eu preciso dar tempo à minha pele para que ela possa responder ao trabalho que estou a fazer no yoga facial, ao trabalho que estou a fazer com os meus óleos, com os meus cremes, e preciso ser consistente. É como um ginásio, não é? Eu posso estar um mês seguidinho, assim, a cumprir rigorosamente e não perdi os 15, 20 quilos que queria perder. Também não é expectável, nem é saudável. Nem não é é? saudável. É uma construção, eu vou gradualmente, esta reflexão muito séria, ok, eu demorei um bom tempo a chegar aqui, nem me apercebi, a maioria das vezes nós não nos estamos a perceber, e hoje é mais 1 quilo, ou são mais 2, hoje é mais uma ruguinha, não estou a dormir hoje, dormi só 3 horas, trabalhei não sei quantas, então é o somatório dos meus hábitos que foi mudando tudo. Não posso esperar, sem mudar os meus hábitos, que de repente o resultado final mude. É insanidade, e o Einstein já dizia isto, não é? Fazer o mesmo e esperar resultados diferentes não faz sentido. E as pessoas têm muito esta expectativa, que vão poder voltar a comer, não é? Depois da dieta, que vão poder voltar a comer como comiam. Não vai correr bem. Ou que depois, não é, andei 1 mês, 2 meses, 3 meses a fazer o meu yoga facial e depois vou deixar de o fazer. Ou fui ao ginásio ali intensivamente durante o outono e inverno, chegou à fase das férias, relaxei, fui para um hotel, comi tudo o que quis, voltou. Portanto, a palavra vai ser sempre esta, ou vão ser 2, compromisso e consistência. É verdade. E é verdade que às vezes não são palavras sexys, não é? Que não é aquela palavra sexy, mas é... Não vendem nada, na verdade. Vendo muito mais nós chegássemos aqui, compra isto, vais ficar, não é? Mas a realidade é que é compromisso e consistência. Eu costumo dizer, fujam de conceito, quando nos estão a tentar vender alguma coisa, seja o que for, seja um produto, um conceito, é para fugir na direção oposta. Especialmente quando nós percebemos que pessoas que estão na esfera da saúde estão a tentar empurrar-nos numa determinada direção. Portanto, uma pessoa que só advoga a favor de uma coisa, ou só defende, é muito estranho. Não faz sentido. Não faz sentido mesmo. As pessoas têm que ter este espírito crítico. Nem tudo que parece não é? Porque muita gente a falar de repente parece que é a verdade absoluta, e não é porque está muita gente a falar de uma coisa que isto é o normal, o saudável ou o indicado. É verdade. Olha, tu tocaste aqui em muitos temas pertinentes, até a parte do colagênio. E o colagênio já tinha falado, sabes que eu notei uma diferença quando eu falava muito de colagênio, ainda vivia em França, e depois a partir do momento em que cheguei cá. Eu acho que lá não tinha papas na língua. É o meio, eles são tão revolucionários, tu vives ali e tornas-te revolucionária. E depois aqui fiquei mais contida. Foi isso que eu notei na minha comunicação. Eu disse claramente, portanto, na altura, lá nos noticiários, há reportagens nos canais públicos e privados sobre disruptores endócrinos a horas, tanto nos canais normais, em vez de estarmos a ver aqueles Big Brothers da vida e não sei o quê, coisas que vão agregar realmente à nossa vida. Valor, sim, vão agregar valor, literacia em saúde. Exatamente. E eles falam muito até de sustentabilidade, do impacto dos detergentes que estamos a utilizar e que aquilo é super tóxico para o ar. Eles falam dos cosméticos, disruptores endócrinos, eles falam disto tudo, abertamente. E eu chego aqui, começo a acompanhar pessoal, até da área da saúde, mas de skincare, e dizem, tudo o que está é seguro. Tudo o que está é seguro. Tudo o que existe no mercado é seguro. E eu fico a olhar, então, porquê é que vendem tabaco? Então, porquê que, não é? Então, porquê que... Vamos só clarificar isso, até uma coisa muito curiosa. A indústria farmacêutica é proibida, ou está proibida, por lei, em Portugal, pelo menos, de usar a palavra seguro. Não pode. Não pode comunicar. Este medicamento é seguro, porque isso não existe em farmacologia.
Seguro implica total ausência de efeito adverso, que não existe para fármaco nenhum. Eu posso tomar um Benuron e, de facto, temos anos e anos de farmacovigilância a mostrar que, de facto, o produto tem uma incidência baixa de efeito adverso, mas não há ausência absoluta de efeito adverso. Então, seguro, na indústria farmacêutica, por exemplo, não se pode utilizar. Deveríamos de ter a mesma consciência em relação a suplementos. Seguro é um conceito que não existe, e mesmo em relação à dermocosmética. Porque nos estamos a esquecer que a pele é um órgão e porque nos estamos a esquecer que através da pele e das mucosas nós estamos a absorver muita coisa. Então este conceito de seguro, bom, se está à venda é porque é seguro. Muita atenção em relação à forma como estamos a contextualizar esta frase. Porque de repente parece que estamos tranquilos todos nós e esquecemos, lá está, da resposta individual, esquecemos que o mais comum dos fármacos e o mais comum dos suplementos gera efeitos adversos em milhares de pessoas. As pessoas não têm esta consciência, e naturalmente não têm que ter, porque isto é externo à esfera da medicina. Mas o médico tem isto muito bem presente. E nem o médico deve comunicar com esta palavra. O médico não deve dizer ao doente, isto é seguro. Pode dizer, isto é bem tolerado. Pode dizer que, de facto, os dados que temos em relação à segurança nos trazem hoje muita confiança para prescrevermos isto, sabendo que o risco de efeito adverso é baixo, mas consciente de que pode ter este efeito adverso. Nós raramente, esta conversa deveria de se ter em vários contextos. Quando nós introduzimos um fármaco, a decisão deveria de ser sempre partilhada e a discussão do risco e do benefício é uma discussão que se deve ter. Se é o dia-a-dia, se isto é possível em consultas de 15 minutos, não é? Objetivamente não. Mas quem trabalha fora desta esfera do Serviço Nacional de Saúde e que tenta na sua prática clínica acrescentar este valor e este conhecimento, deve trazer, na minha visão, aqui estou literalmente na minha opinião, deve procurar mais rigor na forma como comunica tranquilidade ou risco ao doente. Vamos começar isto, os riscos são estes, estes e estes, e discutido contigo, vamos as duas pôr na balança e tu vais perceber se estás disposta a ficar com uma úlcera gástrica depois de fazeres o teu ibuprofeno durante 8, 10 dias, porque enquanto anti-inflamatório de facto te alivia a dor e traz-te bem-estar, e percebes que isso versus o teu risco de úlcera, que está lá, pode ser baixo ou alto, mas está lá, e eu tenho a obrigação de te alertar para isso, que este anti-inflamatório, que toda a gente utiliza, pode trazer este e este risco. E então decidimos as duas. E, portanto, se esta fosse a prática para este creme pode trazer este efeito adverso, este óleo tem estes e estes benefícios, estes riscos, estaríamos numa esfera em que as pessoas de facto tomam decisões informadas. E nós, como médicos, a construir diariamente a literacia dos nossos doentes, que também deveria de ser, na minha ótica, estou novamente na esfera da opinião, também deveria de ser parte da nossa atividade, construirmos literacia em saúde, porque o doente hoje está connosco e amanhã pode nem ter acesso a cuidados de saúde, pode nem ter recursos para estar numa privada, pode não ter recursos para aceder e, no entanto, é uma pessoa que está informada, ou até tanto quanto nós conseguimos, até X fase, nós conseguimos que essa pessoa fosse uma pessoa mais informada. E é isto que tu fazes também no teu podcast, acho que eu tentas trazer informação e tentas... E, portanto, novamente, obrigada por me convidares, já percebeste que se não me mandas calar, ficamos aqui 3 horas. Em 4 episódios. Talvez. Mas é verdade. Bem. Porque realmente é muito interessante esta questão até de aquilo que eu vejo nas redes sociais portanto, elas chamam-se as skin influencers, acho que é isso, da área da farmácia, e dizem que está colocado, é seguro. E isto temos que ter alguma cautela, realmente, porque até fico... são pessoas que estamos a falar, pessoas com formação, doutoramento e isto e afins, e dizem e comunicam desta forma. Não podem. É tão simples quanto isso. Especialmente nós, profissionais de saúde, nós não podemos comunicar desta forma. Não é correto. Não é correto, é verdade, trazer esta consciência é importante. E, por exemplo, eu falava muito abertamente sobre os disruptores endócrinos, e depois, caiu a Carmen Trindade. Depois a seguir falava também do colagênio, porque eu fui abordada por várias marcas de colagênio,
para experimentar, divulgar, e eu recusei, porque os estudos que me foram apresentados daquelas marcas eram estudos feitos por eles, em 10, 20 pessoas. Ou seja, não havia ali a nível científico, não havia ali um rigor, não estou a invalidar o estudo, não quer dizer que seja falso. E nós também, agora, a questão que tu falaste há pouco do colagênio é importante. Eu vou tomar o colagênio, que tipo de colagênio é que está ali? É o tipo 1, o tipo 3, o tipo, qual é? Depois, a partir do momento em que eu vou ingerir, não é? Aquilo vai ser tudo desintegrado. E depois é uma lotaria ir calhar na ruga que eu quero, não é? Na zona que eu quero. Não é assim que funciona na realidade, não é? Aquilo que colocamos diretamente no rosto vai ter um impacto no rosto, eu sei que sim. Aquilo que eu faço, e depois é muito este de dentro para fora, eu tenho que nutrir bem o meu corpo, e a pele, como órgão vivo, isto também vai estar nutrido, e depois é claro que é preciso skincare, mas é todo este conjunto, todo este estilo de vida, de conhecimento, e tudo aquilo que tu falaste foi super interessante também. Olha, eu queria te perguntar, Denise, isto foi ouro, eu tenho que te trazer à minha. Eu tenho uma comunidade onde eu dou aulas, que é a comunidade Face Yoga, eu tenho que te levar para estás lá com as minhas alunas. Ai, que giro! Sobre estes temas e com questões ao vivo delas, eu acho que seria super interessante. Tens aqui o convite. Vou com muito gosto, muito Obrigada, gosto. elas vão adorar. Então, olha, é isso. E obrigada já por aceitar esse convite também. Obrigada por ter estado também aqui. E eu queria te dizer, perguntar como é que te podemos encontrar. Ora bem, eu não sou uma criatura instagramável, portanto, desde já esse aviso. Tenho o projeto Mera, o projeto Mera Clinics, que é a minha clínica está em Viana, e trabalho online, portanto faço consulta presencial e faço consulta online, e essa é a forma mais fácil das pessoas me encontrarem enquanto médica. Se me quiserem encontrar enquanto pessoa que trabalha o eixo literacia em saúde, a Mera tem um site, e portanto no site da Mera nós temos uma biblioteca onde eu vou pondo as newsletters que vou construindo para as pessoas lerem sobre várias temáticas nesta área da saúde, muito também centrada na saúde da mulher e na menopausa. Para além das newsletters, também tenho lá uma parte onde ponho as crónicas da Lux Woman, porque eu escrevo todos os meses uma crónica, e aqui as crónicas chama-se mesmo crónicas da menopausa, e portanto há aqui todo um desafio de trazer mensalmente informação de uma maneira leve, de uma maneira curta, sucinta e objetiva, e portanto fácil de ler. E este projeto também acho que é um projeto que vai aos bocadinhos crescer, porque a missão é esta. Eu falei-te logo no início da minha missão, não é? Quando me pedes para quem é a Denise, que é uma mulher com uma missão, a missão tem sido esta. Enquanto médica, quero muito trabalhar para que as pessoas tenham acesso a mais literacia em saúde. Tenho o podcast Menotalks, que é um podcast também que tu já foste convidada, e que foi de facto uma conversa maravilhosa, e vou tentando trazer pessoas à esfera da menopausa e da conversa da menopausa, que acrescentem sempre algo a quem nos ouve. E claro que as pessoas podem nos ouvir no YouTube, que tem um canal no YouTube, no Spotify, mas sim, o encontrar-me, embora eu não seja de todo a pessoa mais ativa nas redes sociais, porque não sou, estou agora a tentar ser um bocadinho mais consistente, mas sim, estas são as formas mais fáceis de me encontrar, de pelo menos de beber um bocadinho deste projeto, que é um projeto muito centrado em levar a informação. Olha, é um projeto incrível, tu estás mesmo de parabéns Obrigada. por várias coisas, pela forma como tu comunicas, pela forma simples, direta, com que tu comunicas, por estás em constante atualização, porque tu viveste também uma fase e percebeste, tu, Denise, enquanto médica, não tinhas respostas. Não é? Quando tu disseste, eu não tinha resposta, fiquei, se uma médica não tem respostas, imagina, não é? Uma pessoa que está anos-luz da área da saúde, que nem sequer, nem tem que ter. A verdade é que o comum dos mortais, não é? Todos nós não temos que ter respostas para tudo. Agora, é claro que tu, como fisioterapeuta, tens uma determinada exigência da tua formação, eu, como médica, tenho uma certa exigência da minha, e fiquei profundamente a nu quando comecei a ter as primeiras alterações da perimenopausa, ali por volta dos 38 anos,
e não estava capaz de as interpretar, porque eu não tinha todo o arcabouço de conhecimento necessário para conseguir reconhecer como sintoma da perimenopausa e para depois conseguir tratar. E naturalmente é a minha história que me traz a todo o Projeto Mera, não é? O Projeto Mera nasce da profunda consciência de que, como mulher e como médica, eu não tinha as respostas que precisava de ter e que eu não queria que mais ninguém tivesse passado ou que tivesse que passar por aquilo que eu passei. Porque, de facto, para mim, no início, foi muito desafiante, mesmo em várias esferas, urológica, ginecológica, a dor, as questões da dor, o sono, a insónia. Meu Deus, não é toda... Foi de facto uma jornada muito conturbada. Se eu não a tivesse feito, também não estaria onde estou hoje. E, portanto, se calhar hoje olho para trás e tenho que exercer o exercício da gratidão com os desafios que tive, que não foram fáceis na altura, mas que me trouxeram a consciência que eu tenho hoje, a vontade que eu tenho hoje e me puseram no caminho onde estou hoje com o Projeto Mera. E é mesmo isto, eu acredito que nós mudamos o mundo uma mulher de cada vez. Eu digo muito isto à Marta, a Marta é o meu braço direito na Mera, que é um doce de menina, e que está tão comprometida com isto quanto eu, e que acreditamos as duas muito nisto. Nós mudamos efetivamente o mundo uma mulher de cada vez, não é? Porque se esta pessoa sair mais saudável da consulta, se esta pessoa sair mais saudável de toda a sua jornada, da jornada que faz connosco, nós já ganhamos, não é? Essa pessoa que ouviu o podcast hoje, não é? A pessoa que te está a ouvir a ti, Paula, e que nos está a ouvir a nós nesta conversa, se esta pessoa tirar alguma coisa que a faz refletir, que a faz repensar, que lhe tínhamos dado algum sentido crítico em relação a um determinado tema, ou que a tínhamos ajudado a tomar uma decisão, já a missão está cumprida, não é? O propósito de fazer algo, porque tu fazes isto de uma maneira gratuita, tu não ganhas nada ao teres decidido fazer, como eu não ganho nada, nós não temos patrocínios para fazer os nossos podcasts, então fazemos-lo mesmo de coração aberto e com este espírito de missão, de compromisso, de construir em cima dos nossos projetos, não é? A minha atividade médica é uma coisa e a minha atividade social e a minha responsabilidade social é outra. E acho que as pessoas, quando nos buscam e quando nos procuram, também acho que procuram muito a pessoa por detrás da profissão. Portanto, nós estamos a ir para lá do fisioterapeuta ou para lá do médico. Eu quero perceber a pessoa, o que é que a move. E se de facto eu estou em sintonia, não é? Esta é a minha fisioterapeuta, esta é a pessoa que me vai ajudar, ou eu quero que esta seja a minha médica. É muito isto, não é? As ligações que conseguimos criar com as pessoas. E são ligações incríveis e tu és uma pessoa de pessoas, és uma pessoa da área da Sim. pessoas, é isso que eu sinto, eu também me sinto muito assim, a nossa base é a ciência, claramente, está lá e estará sempre, mas há coisas que somos cada vez mais pessoas de pessoas e eu gostei muito da frase que disseste, mudamos o mundo uma mulher de cada vez, não é? E é muito isso, e quem está a ser acompanhada por nós, seja tanto a nível mais na tua consulta, por exemplo, ou acompanhar o podcast, é isso. E, portanto, é mesmo isto, e o podcast é um conteúdo que nós fazemos gratuito porque nós adoramos, e é gratuito, isto é gratuito, não é? As pessoas pensam que temos, às vezes, ela tem um podcast, tem isto, sim, é gratuito. Não, há podcasts que têm patrocínios e há podcasts que têm Claro. toda uma equipa por trás, não é o caso nem meu, na Mera, nem teu na Pura Alma, são projetos que nós criamos que de alguma forma criamos com este sentido de missão, porque entendemos que precisamos de comunicar fora do workshop, fora da consulta. E fora das redes sociais. As redes sociais, sim, não é? As redes sociais estão com aqueles 30 segundos, não vamos a fundo em nada, não é? É tudo tão filtrado, é tudo tão... é uma montagem, não é? As redes sociais são uma montagem. Aquela pessoa não está 100% ao natural, no fundo. E, portanto, quando as pessoas têm a oportunidade de ouvir a Paula, de ouvir a Denise, de ouvir quem quer que seja, sem filtros, sem grandes paparicos, na sua autenticidade, é aqui que se estabelece a tal ponto de identidade. É verdade. E olha, nós ainda não temos um podcast patrocinado, ainda, não é? Mas é verdade, eu faço aqui também, aproveito esta questão, foi super interessante este tocar nisso também. Aproveita quem nos está a ver, quem nos está a ouvir.
sente que este episódio agregou, porque eu tenho certeza que agregou, portanto, partilhem com aquelas pessoas que vão precisar, para já essas vão ajudar as pessoas, vão participar também nessa vida, vão trazer mais valor às pessoas e também nos trazem valor a nós, também nos fazem chegar a fazer com que a nossa missão chegue a mais pessoas e ajuda também a que estes conteúdos que nós fazemos, que são gratuitos, completamente gratuitos, também cheguem mais além, não é? Tenham mais impacto e cresçam também. Portanto, no fundo, crescemos todos. Eu defendo muito isto. Quando nós nos unimos, crescemos todos, cada um na sua forma, cada um, tanto, quem está a ouvir é na melhor forma possível, porque é saúde. Não há nada melhor. Não é nada melhor. E a sustentabilidade dos projetos depende disto, não é? Há pessoas que de facto vivem de serem influencers e às vezes nós temos que entender que se eu não ponho o like ou se eu não ponho o comentário, eu não estou a ajudar aquela pessoa no seu projeto e esta pessoa só tem, não é? Ela vive disto. E é o mesmo em relação a podcasters que são podcasters profissionais, vivem disto e eu sigo imensos e eu tenho esta consciência enquanto consumidora, eu gosto tanto do conteúdo que estas pessoas geram, que eu sigo, né? Subscrevo o canal, ponho o like, ponho o gosto, não é? Ponho um comentário, agradeço muitas vezes, porque aprendo imenso e tenho o privilégio de ouvir pessoas que me fazem questionar muitas questões, agora a redundância, questionar muitas questões, muito lindo, mas que me fazem questionar vários pontos da vida e que de alguma maneira, como mulher, como pessoa, como médica, porque também há muito podcast técnico, cresço. E então é isto, não é? Se as pessoas gostam de um trabalho e querem de alguma forma que ele sustenha ao longo do tempo, esta sustentação depende também de feedback e depende de suporte. É verdade. É isso. Olha, Denise, muito, muito grata. Agora sou eu que agradeço. Não, eu é que te agradeço. Foi incrível. Gostei muito obrigada pela tua participação, que agregou imenso. Já sabes, estou a contar contigo na minha comunidade Facioga. Quando quiseres, é só dizeres, marcamos, organizamos e está. Tenho muito prazer em conhecer a comunidade de mulheres com quem trabalhas. É incrível, as minhas alunas são mesmo incríveis, vais ver, é uma energia brutal, são mesmo mulheres maravilhosas. Isto, eu às vezes digo, eu sou muito abençoada porque eu tenho as melhores alunas do mundo, é verdade, eu sou mesmo muito abençoada. É um privilégio, é um grande privilégio mesmo. É um grande privilégio mesmo, é isso. Olha, muito obrigada e até breve. Até breve. Um beijinho muito grande.